Elisa Lucinda é atriz, poetisa, escritora e cantora. Em 2020, ganhou o prêmio especial do júri do Festival de Cinema de Gramado pelo conjunto da obra. Na TV, atuou em novelas e séries como Cananga do Japão, Mulheres Apaixonadas e Vai na Fé, entre dezenas de outros trabalhos. Em 2006, Lucinda foi agraciada pelo então presidente Lula com a Ordem de Rio Branco no grau de oficial suplementar por méritos como poetisa. Em 2019, ela escreveu uma carta ao desembargador Leandro Paulsen, do TRF4, que citou trechos de um poema de Elisa Lucinda no julgamento de Lula no caso do sítio de Atibaia. A atriz e escritora lembrou ao magistrado que ele teria pagado um mico, já que o poema foi escrito em oposição a tudo o que a família Bolsonaro e a justiça brasileira, naquele momento de politização, representavam. Elisa gravou um vídeo emocionante sobre o recente episódio envolvendo o ministro, ou agora ex-ministro, dos Direitos Humanos Silvio Almeida. Alguém que, como atriz, tem uma vida dedicada à causa antirracista. Confira. Gente, fiquei assim, de ontem para hoje, né? Desde quinta-noite, muito abalada, claro. Deu aquela sensação de que a gente andou para trás, perdemos muito. O único homem preto do governo, do alto escalão do governo, nosso herói. E a nossa ícone da igualdade racial, um recuperando uma pasta dilacerada pelo governo anterior, que é dos direitos humanos, e a outra recuperando, reestreando a pasta que foi dizimada, né, e fazendo botando toda a força na nossa recuperação histórica, reparação histórica. E de repente a gente tem esse único homem do alto escalão denunciado por essa outra, dois heróis, né? Por essa outra heroína da nossa história. Eu digo dos negros, que a gente está sempre longe desses lugares de poder, está sempre com muita dificuldade de sermos naturalmente, por competência, alçados a esses lugares, né? Então, assim, bugou a comunidade, ficou todo mundo desesperado, e eu fiquei refletindo, querendo não ser urgente, igual a internet exige, sabe? Eu fiquei refletindo o silêncio de Aniele. Claro que era uma resposta imediata. Era assim, a vítima está calada. Porque se ela tivesse que defendê-lo, ou se caso não fosse sustentar a sua denúncia, teria vindo a público imediatamente, como é da estirpe daquela família, né? Mandar a real, sem medo. Então, eu sabia que aquele silêncio significava a solidez, pelo menos a impressão da solidez da denúncia. Aquele silêncio era ensurdecedor para todos nós, acho que todos nós no fundo sabíamos, né? E eu fiquei refletindo sobre a minha geração. Eu sou de uma geração que, ou a totalidade delas, não gosto de dizer a totalidade que posso errar, mas a imensa maioria da minha geração foi abusada, de alguma maneira. Não, eu nunca sofri nenhum abuso sexual clássico, mas importunação, mão aqui. Eu lembro de um editor do meu emprego quando eu era jornalista em Vitória, que ficou massageando, gostava, de vez em quando ele vinha massagear, aconteceu isso pelo menos umas 2 vezes. E eu fazendo texto, o artigo, na redação do jornal, aquilo me incomodava muito, mas era como se eu não pudesse. Eu falava assim, desculpa, é que eu estou trabalhando, ele é meu chefe. E dizia, que relaxa, é até bom para trabalhar. Qual o mal, Elisa? Se entrega. E eram essas palavras dúbias, entende? Só que você não tinha a palavra, hoje, como a gente tem a palavra na lei. Agora é crime assédio, importunação sexual. Não era. No ônibus, meu Deus do céu, esse perigo do homem em alguma esquina de noite, que isso? Foi assim que a gente foi criado. Com essa normalização, ou normatização, do homem como perigo e desse acesso irrestrito que o machismo tóxico e o patriarcado instituíram, né? De ter esse acesso irrestrito ao corpo feminino. Eu posso pegar. Eu lembro que uma vez eu estava paquerando um cara numa festa, assim, num show, um amigo meu que estava comigo, era meu amigo, casado com outra mulher. Eu fui comentar com ele que eu estava paquerando o cara do músico, ele começou a botar a mão na minha perna. Eu falei, por que você está fazendo isso? Ah, não sei, acho que eu fiquei com ciúme.
um acesso restrito. E nós não podemos esquecer que essa educação receberam todos os homens. É uma loucura, mas era assim, é assim, pode pegar, pode passar a mão no cabelo. É como se a mulher sempre quisesse, estivesse disponível. Essa foi a educação. E essa é a luta de base do projeto do governo, de uma meta do governo, que é o feminicídio zero. Assim, Lula não teve saída, realmente tinha que demitir. Como é que faz? Ele pediu, inclusive, me demita, porque eu não vou sair, porque achou que podia ficar no cargo e lutar por a sua inocência, e tem o benefício da inocência. Total, o benefício da dúvida. Tem, claro que tem. Nós estamos falando de Silvio de Almeida, nós estamos falando do Silvio Almeida, nós estamos falando do cara que luta pelos direitos humanos, o cara que estuda necropolítica, o cara. Sim, eu acho que eu torço para que tudo se esclareça, gosto que tudo esteja sendo investigado, mas eu acho que a nossa decepção, o nosso medo, o nosso temor, a nossa desilusão vem do fato, com essa investigação e essa denúncia gravíssima, que destitui o nosso único ministro preto, homem, vem do nosso romantismo, de achar que esses nossos heróis, a gente que a gente admira, não estão suscetíveis a esse tipo de educação na qual foram também imersos, submersos e treinados. Essa que é a questão, né? A gente acha que não imagina. Então quando a gente tem notícia, quando tem notícia na nossa vida artística, de um artista que eu admiro, que fez agressão física ou qualquer agressão com uma colega, eu fico, mas ele é artista, eu vejo uma contradição, sabe? Não, mas ele é um artista, ele é um progressista. É sim, pode ser um grande progressista, um grande filósofo, e tem, como é que eu vou dizer, esse dodói para tratar, entendeu? Se ficar confirmado mesmo, se as investigações confirmarem tudo, claro, com todas as coisas que tem que ser juridicamente provadas, judicialmente provadas, eu acho que essa enfermidade psicológica ficou na raiz da formação masculina, né? Uma vez o ministro Gustavo Buarque, ministro da Educação do primeiro governo Lula, ele disse que ele tinha feito uma pesquisa para ver quantos analfabetos havia dentro do Ministério da Educação. E começou a ter uma sala de aula dentro do Ministério da Educação. Isso acendeu uma luz para mim, e eu vi o podcast da Natuza Neri com a Flávia Oliveira, o assunto, eu fiquei, ela falou disso, num protocolo federal, institucional, interno, para que um compliance, mais ou menos, do governo, para que, né, imagine, para que se cumpra internamente as metas externas do próprio governo. Olha que loucura. Assim, mas é uma necessidade, sim. Falando assim, é um óbvio que assim, dá um sacode na gente, porque a gente não pensa nisso. Mas é isso, né? Tem se um ministro de Direitos Humanos é denunciado nessa seara, é um desvio de função, uma loucura, uma dentro da sua própria, uma reunião ministerial, entende? É muito complicado. Eu, como todos, tenho total admiração por ele, sabe? Fico aqui muito triste, ficou todo mundo triste, né? Admiro muito a coragem da Aniele, muito. E isso me leva, não estou julgando não, nem condenando, mas isso me leva, a coragem dela me leva a concluir, assim, a entender mais ainda, a compreender mais ainda a dimensão das exigências dessa coragem. Você vai ter que falar. Ela antes falou com os outros ministros, né, para não chegar a público pensando no governo e tudo. Mas olha só, o marido vai saber, a filha vai saber, sempre saberá, as filhas saberão. O país, a família, uma situação íntima de agressão e invasão íntimas. Aí todo mundo fica sabendo. Já viu algum homem falar que foi abusado? Eu acho que toda vez que um homem pensar
Por que ela não falou antes? Ele tem que pensar, se eu tivesse sido abusado, eu falaria. Pô, quando eu tinha 15 anos, o padre e tal passou a mão na minha bunda. Ou não sei quem, sei lá, professor. Será que ele tem coragem de falar isso? Não tem. Mostra muita vulnerabilidade. Alguém entrou num portão da minha intimidade sem pedir licença. Quando esse editor ficava, sabe? Esse chefe, eu lembro que eu reclamei com um grande amigo meu que falou assim, Elisa, mas já notou que você tá sempre com o ombro de fora, um batom chamativo. Então tem isso, tem a divisão da culpa. O que ela fez? Sabe? Aham, tá. Será? Então tem um negócio, sempre a mulher tem uma parcela de culpa, não é fácil assumir isso. Por isso que eu acho que poucas vezes uma mulher inventa essa história. Por causa dessa parte. Vou ter que inventar. Vou ter que falar na cara de todo mundo, a cada investigador, escroto, entre aspas, ou não. Eu vou ter que falar pra ele, não sei o que ele tá pensando, eu vou ter que contar os detalhes. Entendeu? Eu conheço histórias que o cara ficava meio, sabe, gostando do depoimento. E que cor era a sua calcinha? Isso é um interrogador. Isso eu tô te falando numa delegacia aí comum da vida, né? Agora, claro, tem a Polícia Federal, tem a AGU, tem a Constituição de Justiça, de Ética e Justiça. Ok. Mas assim, o que eu estou falando é que não é mole. Vai enfrentar um calvário público. Então, assim, antes de você falar, das pessoas falarem, por que não fala? Ela tem que falar. Peraí, gente. É tudo muito sério, tudo muito delicado. O que eu acho que a gente tem que fazer é o seguinte. Claro que a direita deve estar afiando as unhas, esperava algum deslize de um governo de sucesso, né? E vem como abutre nessa hora, né? Todas as loucuras da Mari não teve a força dessa tragédia para um aproveitamento assim, né? Tô falando político, né? Da força oposta. Então, assim, é muito sério esse momento e nós precisamos defender nossa democracia. Nós precisamos entender como um pedaço do nosso desenvolvimento. Isso abre um alerta para todos. Eu às vezes fiquei pensando, será que um farol desse, um compliance desse dentro do governo não vai revelar tanta gente? Esse assunto é muito sério. Esse assunto acontece. Né? Brasília tem fama de uma vida, uma outra vida, digamos. Então, assim, eu acho que é um assunto muito interessante, é triste, aula difícil para a nossa política. Mas a gente precisa amadurecer. Quantos de nós, progressistas, não somos em nossa casa homofóbicos, não somos em nossa casa racistas, não somos em nossa casa misóginos? Nos bastidores, na nossa atividade social íntima, né? Então, toda essa configuração, qualquer desfecho que essa história desemboque, em qualquer desfecho que essa história desemboque, esta é a grande lição. Letramento filosófico de vida, ideológico de vida, para todos nós, que inclua essas pautas, que são as nossas pautas públicas e sociais. Esse é um desafio. Eu acho que é uma hora muito difícil, mas que a gente vai chamar de crucial daqui a um tempo.